Bom dia, meninos, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Então, hoje, ensino religioso, a gente vai começar a falar, já estamos no mês de maio, né? Então, a gente vai falar sobre o mês mariano, que é um mês muito importante para nós, né? Maio chega com a força de Maria, protegendo, abençoando, abrindo caminhos, trazendo em seu manto o poder regenerador de um amor muito maior, trazendo a esperança em dias de recomeço, luz e acalanto. Há de ser sim um tempo de confiança, mãos dadas e lutas vencidas, tempo de cura do corpo e conforto na alma. Então esse mês é mês de maio, um mês lindo, mês das mães, das noivas, de Maria, né? Então nesse momento agora a gente vai levar o nosso pensamento a Deus, né? E fazer uma oração a Maria, nossa mãe, que ela nos cubra com seu manto protetor. Então vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, próximo domingo, Dia das Mães, né? Então, demonstre todo o seu amor à sua mãe, né? Aquela que te criou, aquela que te coloca no colo quando você precisa, né? Então, desejo que todos vocês tenham um feliz Dia das Mães com a mãezinha de vocês. Então, vamos lá. Hoje, capítulo 6, símbolos e simbologias, né? Nós temos aí alguns símbolos. Você conhece algum desses símbolos? Nós temos ali o peixe, com o símbolo da cruz, o símbolo do On, né? E a estrela de Davi, certo? Bom, vamos lá. Capítulo 6, a página é a 46 e vamos lá. Eu começo com uma passagem da Bíblia, já que estamos falando de símbolo, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. 7. 7 é um número cabalístico, nós estamos falando de símbolos, né? Então a gente vai ver que na Bíblia nós vamos ter várias passagens com esse símbolo, com esse número 7, que é um número muito importante e ao mesmo tempo cabalístico, tá? Então a gente vai falar de símbolos, de imagens. O que é um símbolo, né? Um símbolo nada mais é do que representar um significado, porque o símbolo ele carrega uma mensagem, né? E uma mensagem de maneira rápida e certeira, né? Aonde a gente está desde o começo da nossa história, as pessoas já se relacionavam, já se manifestavam através de símbolos. Haja visto o que a gente viu lá na pré-história com as pinturas rupestres, mais ou menos assim, quer que eu te explique ou desenhe? Era mais ou menos o que eles falavam, né? Tudo que eles queriam, eles se manifestavam através de desenhos, através de símbolos, né? O símbolo tem a função de comunicar algo de maneira rápida e certeira. Ele sintetiza um único desenho, uma série de conceitos e ideias. Por exemplo, quando a gente vê a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, com 2 triângulos opostos, vem logo à nossa memória o judaísmo, ou os judeus, né? Ou Davi, né? Rei Davi que lutou contra Golias, num episódio descrito no Antigo Testamento da Bíblia, que eu vou ler para vocês. Só um minuto que eu vou pegar a minha Bíblia. Samuel, tá lá. Aqui. Davi era um filisteu muito alto, muito grandão e muito forte, né? E ele disse o seguinte: ele saiu do acampamento deles, né? Cujo talho ele era muito alto, trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Era uma medida de peso daquela época.
Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o cilindro de um tear e sua ponte de ferro pesava 600 siclos. Um escudeiro o precedia, junto com ele, né? Apresentou-se diante das tropas israelitas e gritou-lhes: israelitas ou judeus ou hebreus, tá? Só lembrando. Por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, os escravos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou: lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul, que era o rei dos hebreus, e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. E já idoso no tempo de Saul, Jessé que era idoso, né? Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Então nós tínhamos o Eliabe, o Abinadab e Osama. Davi era o mais novo. E os 3 mais velhos estavam com Saul e Davi era o único que estava ali no acampamento. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, por isso 40 dias seguidos. Ele ficou indo lá 40 dias seguidos para ver se tinha alguém que podia lutar contra ele. Um dia, Jessé disse a seu filho Davi: toma para teus irmãos um efá de grão torrado e estes 10 pães e apressa-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entrega esses 10 queijos aos chefes do mil. Informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel no vale do Terebinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte, pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu. Chegou ao acampamento no momento em que saiu o exército para a batalha, levando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha do combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda da bagagem e correu às fileiras para informar-se a seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão Golias avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio, de modo que Davi podia ouvi-lo. E aí, o que Davi fez? Todo Israel estava recuando perto desse homem que era muito alto, né? Todo mundo com medo, tremendo de medo. E aí, falavam para ele assim: vedes, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o acumulará de favores, dará sua filha, isentará de impostos, enfim. Davi perguntou aos que estavam perto dele: que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar ao pobre o que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: isso será feito a quem o ferir. E aí, o que aconteceu? As palavras de Davi, o que ele fez? Ele foi lutar contra o Golias, para encurtar um pouquinho a conversa, né? E aí ele foi e conseguiu vencer Golias e se tornou um chefe militar muito importante, tá? Então ali, Davi, depois que Saul morre, ele passa a ser o rei de Israel, né? Bom, o símbolo, voltando à história do símbolo, o símbolo facilita a mensagem a ser passada sem a necessidade de palavras. Ele resume tudo numa única imagem. Voltando à estrela de Davi, que nós estávamos falando, o que acontece? Com a estrela de Davi, se a gente for reportar lá na frente na história, no século XX, que vocês vão ver isso aí mais ou menos no 9º ano, se não me falha a memória, vocês vão ver que durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os alemães, construíram um campo de concentração. E nesse campo de concentração, o uniforme das pessoas, elas tinham uma estrela. E essa estrela diferia das cores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todos os judeus tinham uma estrela amarela no bolso do uniforme.
Os homossexuais, uma rosa, uma estrela rosa. Os comunistas ou presos políticos, vermelha. Os testemunhas de Jeová, roxa, que eram os bubblefish, seguidores da Bíblia. E os ciganos, verde. Então, olha só, a estrela de Davi, ela faz memória de muita coisa, não só do judaísmo, dos judeus, mas também da nossa história na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um outro assunto que a gente vai ver lá no 9º ano, tá? Então, vamos voltar aqui. O símbolo facilita a mensagem a ser passada sem a necessidade de palavras. Ele resume tudo numa única imagem. A gente olha para a imagem, a gente já sabe o que essa imagem quer nos passar, né? Se você reparar, no nosso livro digital, foram criados vários ícones, vários símbolos para representar as disciplinas. Ciências tem matemática, português, história é ampulheta, o ensino religioso é uma vela acesa, né? E aí eu pergunto para vocês já pararam para observar isso aí? Já tinham reparado nisso? E vocês pensaram assim, por que será, né, que ensino religioso tem uma vela acesa? Qual a relação dessa vela acesa com a religiosidade? E a ampulheta? O que é uma ampulheta? Era um relógio de tempo muito antigo, ou chamava também relógio de areia. Então, a ampulheta está ligado à história. Por quê? Qual a relação da história com o tempo, né? Então, quer dizer, nós sabemos que o tempo é muito importante para a gente saber o nosso contexto histórico, o contexto que a gente está estudando. A mesma coisa, a vela acesa. Para você, deve ter um significado. Para mim, o fogo, a vela acesa, ela significa luz, significa o sagrado, me conecta com Deus. Para mim, é isso. Para você, pode ter outro significado, né? A ampulheta, eu lembro que meu avô tinha um consultório, meu avô era médico e tinha uma ampulheta no consultório dele. E eu, sem saber, criança, né? Eu sempre ia lá e ficava mexendo. E ele detestava, ele não gostava, porque eu achava que era um brinquedo. Mas não era. Era uma coisa, não que meu avô fosse muito antigo. Ele morreu nos anos 80. Mas ele era do século XIX. No final do século XIX. Então, era uma coisa comum para eles. É muito legal essa relação com o símbolo, relação com o tempo, né? Bom, continuando a nossa aula. Você vê e lê símbolos todos os dias. Agora, ainda mais, né? Nessa nossa idade contemporânea, nós estamos todas em volta, relacionando com símbolos. Nós temos, aonde a gente entra, a gente já procura para ver se tem o símbolo do Wi-Fi, para ver se o Wi-Fi está, se a gente pode conectar dentro do recinto, né? Então a gente vê o nosso uniforme, já tem o nosso símbolo, nossa característica. Em qualquer lugar que você for, você vai ver esse símbolo, você já sabe, coração, colégio, coração de Jesus, né? No JEP, o símbolo da reciclagem, né? Então a gente vai estar lidando com isso o tempo todo, o ano todo, né? Nós temos o símbolo do feminino, do masculino, né? No trânsito, a gente vai ver muitos símbolos. O que seriam dos motoristas sem esses símbolos de trânsito, né? Aqui vocês estão vendo o símbolo do Wi-Fi, né, da reciclagem, do radioativo, do colégio e do estacionar, do que pode estacionar, né? Porque a gente hoje em dia só está vendo que não pode estacionar, muito menos parar, né? Mas isso faz parte. Bom, como eu disse no comecinho, os símbolos eles são usados desde a pré-história, né? Antes da invenção da escrita, os hieróglifos, a escrita egípcia, a hierática, a demótica, né? A cuneiforme da Mesopotâmia. Então, até mesmo através das pinturas rupestres, porque a gente não sabia ao certo o que eles estavam querendo dizer ali. Os arqueólogos, os paleontólogos, eles
supõem, fazem suposições, porque não foi um registro escrito, um registro deixado, né? Como que eu vou dizer? Não tinha nada escrito, era mais desenho mesmo, né? Então, esses símbolos já eram usados pelos homens desde a antiguidade para se comunicar e para expor suas ideias, né? Atualmente, vemos símbolos em todos os lugares que vamos, nas embalagens dos produtos, nas embalagens dos alimentos, o que é tóxico, o que não é, o que pode, o que não pode, se tem glúten, se não tem, se é vegano, se não é. Há símbolos também que indicam perigo, não só para nós, como para as crianças. Indicam também riscos de contaminação, etc. Esse que vocês estão vendo aí é um símbolo de advertência faixa etária de 0 a 3 anos. Então, criança de 0 a 3 anos não pode ter esse brinquedo, né? Mas nós temos também outro tipo de símbolo, né? Que nós vamos ver, a espiral, né? O círculo com um ponto dentro e mesmo a mão, encontrados em culturas do mundo inteiro, né? Que a gente está sempre vendo, estamos sempre nos deparando com os símbolos. Aqui nesses dois é a espiral com o círculo no meio, que representa o quê? O átomo, né? Isso aí é ligado à química. Lá para o 8º, 9º ano, vocês já vão estar mais ligados a isso. Alguns símbolos marcam movimentos sociais, como o símbolo da paz. Esse símbolo, tem gente que pensa que esse símbolo ele foi criado pelos hippies no mundo hippie. Não, esse símbolo foi criado em 1958, na época da Guerra Fria. Que vocês vão ver no 9º ano, esse período em que existia uma bipolarização no mundo. De um lado, Estados Unidos, o mundo capitalista, e do outro lado, o mundo socialista do mundo da União Soviética. Então, existia nesse período, era século XX, metade do século XX, existia nesse período uma guerra nuclear. Não que nós estivéssemos em guerra nuclear, mas os países estavam confeccionando bombas nucleares. E aí, esse cidadão criou esse símbolo. Vocês vão ver esse símbolo de vários tipos, várias cores. Eu gostei mais desse, muito voltado ao movimento hippie dos anos 60, mas é um símbolo que mostra a paz, né? Então, a gente vai estar voltada com N símbolos na nossa vida. Certo? Entenderam? Eu gosto muito de fazer essa ponte, gente, história e ensino religioso, porque na realidade nós somos historiadoras, né? Eu e a professora Cássia somos historiadoras, então é muito legal fazer essa ponte. E a gente acha que deve ser feito. Como a gente falou que quando a gente começou lá presencialmente, né, em fevereiro, a gente falou que a história não andava sozinha, que ela tinha umas amiguinhas, né? Arqueologia, geografia e ensino religioso também, né? Continuando, um símbolo ele pode transmitir várias mensagens. É o exemplo da suástica que vocês estão vendo aqui, né? A suástica é um símbolo. Tem gente que acha que a suástica foi só usada pelos nazistas na Alemanha. Lê do engano. Não foi, não. A suástica, ela existe desde a pré-história, né? Então, na Índia, no Nepal, na Índia é sinônimo de bem-estar, de coisas boas. Esse vermelhinho que vocês estão vendo com 4 bolinhas. É o sinônimo de bem-estar. Por quê? A suástica que a gente conhece do século XX é da Segunda Guerra Mundial. Então, os nazistas, eles usavam no braço, né? Então, demonstrava assim que era uma coisa muito ruim, porque os nazistas foram ruins do ponto de vista dos judeus, para os judeus e para aqueles que não acreditavam, que não gostavam dos regimes totalitaristas. Os gregos também usavam a suástica, que é essa pretinha à direita, que também simbolizava bem-estar. Os índios astecas, os Hopi. Então, essa suástica ela aparece em várias mensagens, né? E foi criado também
infelizmente, para caracterizar a ideologia nazista. Por que eu falo infelizmente, gente? Porque não era para mim, não é uma coisa boa, não foi uma coisa legal. Eu torcia, na Segunda Guerra Mundial, eu torci para os aliados, né? Então, essa suástica, ela tem várias conotações, tem várias simbologias e várias representações, tá bom? Continuando. Alguns símbolos viraram moda na nossa cultura atual. É o símbolo do infinito, né? Esse símbolo do infinito, vocês podem ver que ele tem formato de 8, né? E ele é usado hoje em brinco, em colares. Eu vejo meninas, adolescentes que usam metade do infinito numa corrente, num cordão, e a outra metade na outra, né? Então, é um símbolo muito usado. Tem muitas tatuagens que mostram o infinito, enfim. Então, e também existe, gente, hoje em dia, né? Porque até então a tatuagem não era muito usada. Hoje em dia está todo mundo se tatuando e tatuam símbolos que representam alguma coisa para quem está sendo tatuado, né? Não para o tatuador, mas para quem está sendo tatuado. Muitas vezes o símbolo para você remete a uma coisa e para mim outra, né? Esse laço formado reflete o balanço dos opostos, como feminino, masculino, dia e noite, claridade e escuridão. E, como os dois lados são iguais, também remete à igualdade entre essas dualidades. O ponto convergente no centro representa a ideia de união. Então, nessa aula de hoje, a gente falou muito sobre símbolo, né? A gente viu vários símbolos, se vocês olharem depois no livro de vocês, nós vamos encontrar, pega o meu livro também, né? O radiativo, o símbolo da paz, do Om, e tem vários outros aqui, da meia-lua estrela, que remete ao islamismo, que por coincidência eu tenho uma tatuagem dessa, que não foi proposital. Eu sou católica, né, muito católica, não foi proposital, mas eu gosto de lua, eu gosto de sol, eu gosto de estrela, que são símbolos que me remetem a Deus, né? Então, deem uma lida no livro de vocês, né? Procurem ler com calma, sublinhar e fazer as atividades, né? Essas atividades nós vamos estar fazendo no livro, na página 48, exercícios 1 e 2, valores em prática. Vai ser feito no caderno, né, de ensino religioso. Vamos copiar a pergunta nesse momento, tá, gente? A gente vai copiar a pergunta e a resposta. E vocês depois assistam ao vídeo que está indicado na página 48, ok? Um beijo grande, até a próxima!